Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Antônio Carlos, né? Sou enfermeiro, mestrando do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, da Unifesp, a Universidade do Sul e Sudeste Paraense. Trouxe a palestra com o título, Desafios da Docência no Ensino Superior em Saúde Mental, onde esse público, esse pessoal em questão, a educação, a docência, tiveram um grande desafio durante a pandemia, que a saúde mental foi um foco pós-pandemia, onde não somente os professores, mas a população em geral, o mundo em geral foi inserido. O sumário, o que a gente vai ver durante essa palestra é a panorama da saúde mental docente, os desafios específicos abordados por esse público, estigmas, sobre a saúde mental em si, estratégias do autocuidado para que esse professor, esse docente, tenha conhecimento e conscientização sobre como deve lidar, ou possibilidades de lidar com esse tipo de situação, apoio institucional, uma visão já voltada para a instituição, os deveres dessa instituição, impacto na qualidade de ensino, o quão isso, a saúde mental, o quão impacta na educação, na qualidade de ensino desse professor. E conclusão, a gente vai tirar de todos esses tópicos. Trouxe uma introdução, onde a gente se fala da Covid-19, que a saúde mental dos professores tem sido um tema de grande preocupação pós-pandemia, tendo em vista que os professores tiveram que se reinventar, saindo de um tradicional, um quadro com giz, tendo aí as TICs, para que mudasse esse cenário, não mais em uma sala de aula, e sim de frente com o computador, de frente com a câmera, tendo ali uma nova própria versão desses professores, tendo que se adaptar a computadores, a planilhas, a sites, a novos aplicativos de educação, porque os alunos evoluíram e os professores evoluíram junto, e isso foi um grande desafio trazido também pela pandemia. Trouxe dados também, o Instituto Ame Sua Mente, em 2022, trouxe que 21,5% dos educadores brasileiros avaliam o estado mental como algo ruim, ou muito ruim. Esse dado traz um reflexo grande de que a nossa população educacional, no caso, os nossos docentes, avaliam sua saúde mental de uma forma ruim. E a gente precisa de medidas para avaliar, para melhorar esse tipo de situação. Porque a saúde mental resulta em um ensino de má qualidade, e resulta em problemas na questão de educação, na questão de saúde pública, em vários outros fatores. Trouxe aqui tópicos, trouxe 3 tópicos com dados, que falam o quê? Que no topo das queixas dos professores estão o quê? O sentimento intenso de frequência e ansiedade. Isso pode ser acarretado, 60% aí, pelo fato de que essas mudanças aconteceram de uma maneira tão brusca que os professores, alguns, não conseguiram se igualar. E aí isso pode ter gerado um sentimento de culpa, um sentimento de frustração, um sentimento de incapacidade. Então, os estudos vêm mostrando cada vez mais que os professores estão se autoavaliando de forma ruim e isso resulta num ensino de qualidade baixa. O outro dado é o cansaço excessivo, trazendo 48%, que esse cansaço excessivo pode ter justamente por uma etapa desses professores não terem conhecimento específico. Por exemplo, professores que não sabem usar TICs sobrecarregam outros que sabem usar TICs. Então, isso pode ser uma problemática também. Ou professores que têm uma carga horária muito alta, que se desdobram entre várias universidades, várias escolas, tem uma carga horária de alunos excessiva, e isso gera um cansaço físico, mental, e isso acarreta também na produtividade, no estilo de vida, qualidade de vida desse professor e até mesmo na saúde, inclusive na saúde mental e física. E o terceiro é a dificuldade para dormir, 41%, além da dificuldade de socialização, isolamento e a sensação permanente de tristeza. O cansaço é gerado através não somente de você se exercitar, o cansaço vem um cansaço mental. O cansaço mental ele traz sintomas, vamos dizer assim, de que a pessoa acaba se sentindo fraca, acaba se sentindo indisposta, porque a gente sabe que
o nosso corpo é movido pela mente. Se a nossa mente não está saudável, o corpo não se move, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado para que esse professor, esse docente, né, esse ensino que vai ser proposto para nossas gerações, para os nossos alunos, sejam da maior qualidade possível, né? Então, a saúde mental, nesse público em questão, é de grande relevância. Panorama da saúde mental docente. De início, eu já queria destacar essa imagem aqui, onde a gente fez eu trouxe, no caso, um esquema de vários temas, né? Sofrimento mental, adoecimento mental, né? Produtividade, transtornos mentais severos, né? Esse estudo aqui, ele trouxe, né, vários pontos de vista de vários professores, né, que trouxeram essa problemática à tona, né? Então a gente consegue ver aqui. E o que a saúde mental influencia na vida desse professor, né? Acarreta o quê? Um sofrimento mental, um sofrimento da própria produtividade desse professor, né? Temos aqui questão de trabalho, né? Porque o ambiente de trabalho também influencia na saúde mental deste professor. Trouxe pontos relevantes para serem destacados nesse panorama de saúde mental como um todo, né? A gestão de tempo desse professor, como eu disse anteriormente, né? Tem professores que desdobram em 3, em 4 durante o dia, né? E isso demanda também uma gestão de tempo, né? Porque o ser professor não é somente na aula, né, e dar aula. Ele precisa ter uma gestão de tempo de produção, uma gestão de tempo de bem-estar, né? Que muitas das vezes esse bem-estar, que é como fosse um recuperar das baterias desse professor, né, uma maneira leiga de falar, ele não consegue ter esse momento de bem-estar. E com isso, né, essa gestão de tempo irregular, ele não tem um desestressar, né, isso acaba gerando um excesso de cansaço, de sentimentos ruins, né, que muitas vezes se reflete até nos próprios alunos, né, gerando ainda mais transtornos de sala de aula, gerando mais ainda transtornos com os próprios colegas, com a gestão escolar, né, com a própria família, com cônjuges, com os filhos, né, tendo aí um reflexo ruim na saúde mental desse docente. Outro ponto, né, que também já foi colocado, a carga horária desse professor, que quando elevada, né, se faz necessário, ou melhor, se reflete nitidamente na saúde mental, na saúde física, né, desse docente. E também acarreta patologias associadas, que são o quê? Ansiedade, depressão, né, transtornos compulsivos de alimento, né, ali um toque, diversos outros transtornos que são acarretados devido a essa saúde mental instável, né? Então, o docente precisa realmente de ter um controle, de ter uma assistência ali, onde que ele se faz, né, protagonista, para que ele consiga dedicar-se, produzir-se da melhor forma possível. Desafios específicos, porque eu queria trazer os pontos específicos onde que essa saúde mental, né, realmente ela atinge, né? Esses dois autores aqui, Silva e Oliveira e Silva e Etial trouxe, né, esses dois desafios, esses dois pontos específicos. Silva e Oliveira, de 2020, trouxeram que essa saúde mental, né, esses transtornos mentais entre os professores universitários, eles se destacam exatamente aonde? Na ocupação desse professor, né? Então, todo esse critério que eu trouxe para vocês, circunstâncias, desafios, né, a própria história de vida desse professor, tendo um histórico ruim de iniciação, que a gente sabe que o início da carreira docente não é algo fácil, é desafiador, né? Tem artigos que mostram que é um ganho muito rápido de conhecimento, que isso gera um estresse, né? Então, o professor, às vezes, sai da faculdade, vai para a universidade, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E são 10, 15 anos de estudo, né? E isso tudo acarreta em quê? Acarreta num acúmulo de estresse, acarreta num acúmulo de problemas, né? Às vezes eles geram ansiedade, geram uma depressão e nem sabe às vezes, né? Então, isso é um grande desafio de que de conseguir-se, né, passar por todas essas circunstâncias, esses desafios propriamente ditos, né, e conseguir
de uma maneira leve, né, levar todas essas etapas da vida, né, e conseguir continuamente, né, passar por todos esses percalços sem se deixar comprometer, vamos dizer assim, a sua própria saúde e seu meio social também. O segundo desafio está em quê? Em todos os fatores que influenciam para que essa saúde mental seja influenciada. É o quê? Salário, tarefas burocráticas, né, até a própria locação desses professores. Alguns professores, às vezes, assumem cargos, né, sem ter o conhecimento necessário, às vezes pela própria oportunidade aceitam, né, e aí passam por situações complicadas, né, às vezes o salário não é o que corresponde à precisão, né, e aí tem outros padrões, né, de avaliação desse professor, e aí não é mais avaliado somente pelos alunos, né, ele já é avaliado pelos docentes, pelos alunos, né, e é outro tipo de situação, outro tipo de pressão, né, que também é um desafio específico e também influencia fortemente na saúde mental desse professor. Estigmas da saúde mental. Né, a gente trouxe, né, esse tema de que são, vamos dizer, causas, causas que podem influenciar na saúde desse docente, né, e que a gente tem esses pontos de partida, né, porque quando a gente vai tentar tratar essas patologias associadas à saúde mental docente, existe pontos de partida, como eu falei anteriormente. O início da carreira do docente às vezes deixa cicatrizes, né, e essas cicatrizes são exatamente esses estigmas, né, que é algo que é meio camuflado com o tempo, com a carreira desse docente, e com o tempo, né, vai se mostrando, né, se é algo que lhe feriu, né, anteriormente, né, com o tempo vai aparecer, né, se ele não tratar. Quando se trata de saúde mental, funciona exatamente isso, né, passa pela situação, finge que não viu, e quando vai passar, ocorre os gatilhos, né, mentais, e tudo volta à tona. Então tem que ser tratado de forma rápida ali, fazendo terapias, né, ou mudando até o próprio estilo de vida, né, porque vou falar mais para frente que existem diversos tipos de autocuidado, né, e o estilo de vida que esse professor leva também pode ser um desses. Os autores que eu trouxe, né, falam que diversos estudos, né, por todo o mundo evidenciam esses estigmas, né, que o preconceito evidenciado, né, pelas pessoas em sofrimento psíquico. Existe um momento, né, como estou falando para vocês, que o professor vai ter que buscar esse atendimento, esse cuidado, né, porque existe ali um limite para tudo. Né? Então, se esse professor está ali sobrecarregado, se esse professor está ali, esse docente está no seu auge ali de suportar toda aquela carga mental, ele vai necessariamente ter que buscar esse tratamento, né? Um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, para que ele seja tratado e cuidado da melhor forma. Muitas das vezes, esse estigma pode estar exatamente aí, né? De ser julgado. Às vezes o professor tem medo, né, de fazer um tratamento onde vai ter um bem-estar mental e ser julgado por tal. Né? Não, tem que estar ligado, tem que estar focado em quê? Na sua melhoria, né? Na sua melhoria da saúde, na melhoria do bem-estar, do coletivo, do social, né? Porque cuidar da saúde mental não é somente cuidar da sala de aula, no caso do docente, ele vai cuidar da sua vida como um todo, né? Está cuidando ali do que ele vai repassar para os alunos, do que ele vai repassar para a sua esposa, para o seu esposo, né? Para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, né? Então, ele é um ser humano, e o ser humano é envolto, é imerso, né, em diversos contextos ali da sociedade. Né? Ele é professor, mas em casa ele não é professor. Em casa ele é pai, em casa ele é marido, né? Em casa ele é filho. Né? Em todas as pessoas influenciam de maneira significativa na saúde mental, na saúde física, na saúde espiritual desse docente, dessa pessoa, desse ser humano. O estado de transtorno mental é ainda definido como uma inadequação, insuficiência, inserção, desinserção por parte do indivíduo. Então, aqui que entra a questão do início da carreira que eu falei para vocês. Né? Às vezes, esse docente, né, ele não acha que ali seja o melhor lugar para ele,
os alunos podem rejeitar, a própria instituição, de uma certa forma, pode rejeitar esse professor, né? Às vezes porque o professor é um professor ruim, é julgado pela turma, é julgado pela instituição, né? Então, isso tudo influencia na saúde mental. Não somente os fatores que eu já dei, carga horária, os fatores, as patologias associadas, né? Ali a a falta de gestão de tempo desse professor, né? Então, essas relações interpessoais que o professor tem, necessariamente também influenciam na saúde mental do mesmo, né? Então, não é somente ter esse bem-estar, vamos dizer assim, de estar ali no seu auge, né? Na docência, ali no seu magistério superior, mas todos esses pontos de alunos, instituição, colegas de trabalho influenciam sim sua carreira como si, né, seu histórico acadêmico, influenciam na saúde mental. Os pontos chaves que eu trouxe aqui nessa imagem é o que? É evidenciar o excesso de informação, né, para melhoria, vamos dizer assim, desses estigmas. Né, passar planos para cada semana, para que essa sobrecarga, né, de tempo, essa sobrecarga de tarefas sejam mais organizadas, né, procure fazer o que gosta, que é o sair, né, vamos dizer assim, assistir um filme, ir para o cinema, né, ir dar uma corrida, dar um banho de piscina, né, para que eles dêem um pause no que todas essas tarefas, toda essa sobrecarga que ele tem, né, seja meio que excluída por um tempo, descansa e depois de um tempo volta de novo. Né? Interromper pensamentos repetitivos, né, claustrofóbicos. Eu estou fazendo a pesquisa, aquele aluno problemático. Tem prova semana que vem, já tem que pensar nessa prova. Que o meu laboratório está fechado, está com goteira, que não sei o que. Que vai ter congresso tal ano. Né? Precisa-se ter o que? Gestão de tempo. Gestão de tempo trata exatamente disso, de ter esses pensamentos quando é para ter esses pensamentos. Né? Vamos pensar em trabalho quando estiver no trabalho, ou quando estiver em casa fazendo necessariamente coisas desse trabalho. Né? Então, como o ponto anterior, falar de gestão de tempo, de exatamente isso, de colocar cada coisa no seu lugar. Né? Que isso gera o quê? Um bem-estar mental, um bem-estar físico. Né? Então, traz aí uma melhoria. Entre outros, né, exercitar o cérebro, aprender técnicas de relaxamento, né, reconhecer as emoções e sentimentos, que muitas das vezes esse autoconhecimento tem um déficit, né, ou nem a própria pessoa se conhece, e isso causa uma problemática. Trago também, né, dando partida do slide anterior, as estratégias de autocuidado. Né? Então, aqui temos algumas estratégias, né, que podem ser simples ao ver de alguns, mas que influenciam fortemente, né, nesse desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Né? Então, tudo começa pelo autoconhecimento. Então, se eu me conheço, né, e quanto mais eu me conheço, mais eu me cuido. Né? Se eu sei que algo me afeta, então eu tenho que tratar isso. Né? Então, eu tenho que justamente conhecer por que isso me afeta, quais são os pontos, por que aquilo ali me fere, como me fere, como eu posso fazer para aquilo não me ferir mais. Né? Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento para que isso gere um autocontrole, né, das emoções, dos pensamentos, das ações. Né, isso tudo resulta exatamente nisso. Fala mais sobre os seus sentimentos. Né, porque se a gente expressa o que a gente sente, a gente consegue ver mais nitidamente. Né, porque os sentimentos funcionam assim. Se a gente guarda para a gente remoe, remoe, rever, 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 rever. Se é bom, continua bom. Se é ruim, vai ficar mais ruim ainda. Né? Porque o sentimento já está ruim e a gente vai enrolando, né? Vamos dizer assim, ele só vai gerando dos gatilhos e vai pegando ainda mais quando você vê uma bola de neve. Né? Tá ali uma bolinha pequena, aí vai criando, 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 né? E com o passar do tempo vira uma coisona, sendo que no início era uma coisinha. Se você tivesse expressado esse sentimento, né, não teria tomado tanta proporção assim. E o último, né, e muito mais importante, é a questão do exercício físico, né? Porque todos esses pontos que já foram passados, gestão de tempo, carga horária, né,
patologias associadas geram o quê? Problemas de saúde, né? Porque essa sobrecarga vai fazer o quê? Você não tem tempo nem para comer, né? E você vai comer o quê? Fast food, vai comer coisas mais rápidas, comidas industrializadas, e isso vai fazer o quê? Gerar peso, gerar gordura localizada, que por consequência gera aí patologias, né, comorbidades, né, vamos dizer, pode gerar uma obesidade, pode gerar doenças cardiovasculares, hipertensão, né, diabetes também, aí por conta dos açúcares, do estilo de vida que a pessoa faz, que podem sim ser fatores que influenciam a desenvolver patologias, comorbidades desse tipo. Né? Então, movimentar-se o corpo fazendo academia, pilates, né, uma corrida, né, andar com o cachorro, brincar com o filho no parque, entre outros, são medidas que podem influenciar fortemente na saúde mental. Né? E cuidar da alimentação. Né? Não é seguir ali uma dieta rígida, né, mas comer no horário certo, comer da quantidade certa, comer o que é para ser comido no horário certo. Né? Então, tudo isso influencia também, né, na qualidade de vida, na melhoria de vida e na melhoria da saúde mental desse docente. Outro ponto bem relevante para a melhoria, vamos dizer, desse bem-estar desse professor é o apoio institucional. E a relação do trabalho e o apoio social é considerado um indicador para o bem-estar no emprego, podendo se apresentar através do reconhecimento gerencial. A gente fala que às vezes a própria gerência, então a própria instituição não observa os seus funcionários. Então, às vezes o professor está lá cabisbaixo, está atrasando a entrega de nota, está atrasando trabalhos com os alunos, né? E isso pode ser reflexo de quê? De uma síndrome de burnout, de uma síndrome de estafamento, pode ter problemas em casa. Então, a gerência ali, a administrativo, né, da instituição, tem por dever sim dar um apoio para esse docente, porque somos humanos, temos problemas e precisamos também de apoio às vezes. Né? Nem tudo se resolve sozinho. Às vezes um detalhe pode ser resolvido com o apoio de instituição. Os pontos que eu trouxe, né, segundo alguns autores, tem-se observado que a precariedade do apoio social no trabalho encontra-se associada a síndrome de burnout, transtornos depressivos e ansiosos, né, que fazem com que esse ponto, né, que eu já falei, que às vezes essa sobrecarga, né, essa insatisfação, essa eu não consigo, né, pode estar associada também ao tipo de gestão, ao tipo de gerência, né, que o professor, o docente ou a pessoa ali, o profissional está tendo. Então, a gerência influenciam fortemente também na saúde mental, esse apoio institucional influenciam fortemente na saúde mental desse docente. Apoio social no trabalho pode amenizar eventos estressores e propiciar experiências positivas. Vamos dizer que tem um clima bom, vamos dizer assim, desse ambiente. Isso vai gerar o quê? Saúde mental boa, né? Porque ele vai ter um ambiente de trabalho feliz, vai ter um ambiente de trabalho aconchegante, né? Vai ter um desempenho acadêmico de excelência. Então, a pessoa, né, o professor, o docente, vai ter um feedback positivo e com isso vai ter um feedback de saúde positivo, né, incluindo a saúde mental. Né. Esse resultado é coerente com os obtidos nos estudos, né, que destacam que o apoio de colegas, como eles dizem, né, nesse estudo de Laroque, né, que o apoio dos colegas de trabalho, né, influenciam, o maior ponto que influencia nesse desenvolvimento. Né? Então, os colegas, no caso aqui desse autor, eles falam que os colegas influenciam bem mais, né, do que a relação com a chefia. Né? Então, a chefia, no caso, é a instituição de ensino. Né? Então, se os colegas ali estão inteirados, um dando apoio para o outro, porque os docentes, assim como, vamos falar assim, metalúrgicos, assim como outras profissões, né, enfermeiros, médicos, nutricionistas, eles sabem da demanda dessa profissão, de cada um, no caso. Então, eles conseguem, de certa forma, entender uma a outra, né, e por isso conseguem dar um apoio, né, positivo um ao outro. Então, isso influencia fortemente aí na saúde mental desse professor. Impacto na qualidade de ensino. Né? Então, aqui é o ponto.
né, de que às vezes o professor, né, está tão ruim daquela situação que está vivendo, na situação, né, que está passando, da dificuldade, né, da depressão, da ansiedade, né, da síndrome de burnout que o professor está inserido, que acaba refletindo fortemente aonde? Né, no seu ensino. Né? Então, eu trouxe aqui fatores, né, que influenciam, né, invariantes na qualidade de vida desse docente, né, e por conta da qualidade de vida desse docente influenciam também na qualidade de quê? De ensino. Né? Então, ó, trouxe aqui o gráfico, 15,9% dizem que isso é um impacto tecnológico, né, que a qualidade de vida tem um impacto significativo no impacto tecnológico. O fato do real para o ideal, no caso aquela que eu falei para vocês no início da palestra, é de que esse professor ele saiu de um tipo, né, tradicional ali de ensino, foi para outro tipo totalmente ao inverso, de que eu aqui estou falando com vocês via chamada, né, gravado, e vocês vão ver em outro momento, né, coisa que anteriormente não era possível. Né? Eu teria que estar num quadro, eu teria que estar explicando, desenhando, escrevendo, para vocês conseguirem entender o que estava repassando. E eu aqui facilmente, com o computador, com a internet, com as imagens dos meus slides, consigo passar meu conhecimento para vocês. Então, isso influencia também na saúde mental, na saúde, qualidade de vida desse docente. Né? Outro ponto, suporte de vida familiar e apoio social. O suporte de vida familiar é um ponto muito importante, porque ainda mais quando se fala de saúde feminina, né, docentes mulheres, né, porque as mulheres têm a maternidade, né, e muitas das vezes vem a pressão de que mãe não pode estar inserida em determinados pontos. Ah, que é professora, não pode levar filho para a escola. Ah, porque ela é professora, não pode engravidar em determinado período, porque a professora não pode engravidar período de prova. Não, não, não. Cada um tem seu momento. Né? Então, ter esse suporte com a família, essa rede de apoio, né, em momentos específicos da vida do docente também influenciam na saúde mental dele. E também, né, influenciam na qualidade que ele vai dar para os seus alunos. E isso influencia fortemente. Né, alterações na rotina, o impacto da pandemia também foi um fator, um dos maiores fatores, né, com 16,9%, né, e conflitos de identidade, né, porque assim como os alunos passam por isso, por essa transição, vamos dizer assim, que todo ser humano passa, né, então, desenvolvimento, né, mental, físico, espiritual, né, às vezes o docente passou por alguns traumas, né, de identidade, que mudou de cidade, mudou de cultura, mudou de linguagem, né, um lugar mais quente, um lugar mais frio, e tudo isso influencia também na qualidade de vida. O professor veio do sul para o norte, né, então isso influencia também na qualidade de vida, no desenvolvimento desse profissional. Trouxe para vocês também, né, então, a situação epidemiológica mundial reduziu o segundo plano a uma discussão acerca da qualidade de ensino oferecida por as aulas, né, atividades online, que proveram por estes docentes, e a necessidade de uma adaptação repetindo a nova condição. Então, é o fato de que eu falei para vocês, né, que sair do tradicional e ir para o online. Né? Então, a visão, vamos dizer assim, a visão mundial sobre isso, né, uma visão mais global, né, fala que essa nova condição que foi dada de maneira repetida pela pandemia, então de 2019 para 2024, mudou muita coisa, né, inclusive o tipo de ensino e a qualidade, as metodologias de ensino. Né? Então, o ensino tradicional, né, que ainda é usado na atenção básica não, no ensino básico, né? Então, lá na primeira série, na primária, ainda é usado lápis de cor, quadro, tudo mais. Mas do ensino médio, do ensino superior, das pós-graduações, né, docentes, latocentes, tudo virou mais tecnológico, pela facilidade, pelo acesso de informação mais fácil. Trouxe as conclusões de que identificou-se que a mudança abrupta, né, do cotidiano de trabalho interfere sim na saúde mental desse docente e, por interferir na saúde mental, interfere sim na qualidade de ensino desse professor.
o novo contexto de trabalho gerou a necessidade de uma adaptação repentina, né, interferindo tanto no âmbito profissional quanto no âmbito profissional. Pelo âmbito pessoal. Então, todas essas mudanças que ocorrem na vida do professor não influenciam somente no seu profissional, influenciam também no seu pessoal, né? Então, eles têm diferente enfoque, como dito no texto, mas ambos influenciam na saúde mental. Tá? Tem discutido a importância não apenas da qualidade do apoio social, mas também o impacto da qualidade do apoio de saúde no indivíduo, né? Então, não é somente esse quesito de o ambiente onde o professor está ser um ambiente bom, né? ser um ambiente saudável. Como eu disse para vocês durante a palestra, tudo influencia. Né? Não é só porque ele é docente que ele vai ter mais transtornos mentais, né? Mas ele também está envolto. Né? Então, ele também é um ponto, vamos dizer assim, um ponto ali daquele embrulhado de situações. Tá? Havendo-se que a qualidade do apoio social prestado exerce efeito protetor para a saúde mais significativa do que a qualidade de pessoas que fazem parte da rede de apoio. Né? Então, todos esses pontos, esses aspectos que foi apresentado aqui, tratam exatamente disso, de que a saúde mental, né, docente, né, é focado não somente para a qualidade de ensino. Né? A gente não quer um docente com a saúde mental estável para ele ter um bom ensino. Não, é um docente com a saúde mental em dia para que ele tenha uma qualidade de vida, para que ele seja um indivíduo, uma pessoa com a saúde em dia. Então, é isso que eu tentei trazer para vocês, tentei mostrar e evidenciar com meus autores, com meus artigos, tá? Espero que eu tenha contemplado as expectativas de vocês, né? E agradeço muito pelo convite, tá? Minhas referências e pela atenção, muito obrigado.